Boa noite, pessoal. Já já vamos começar, só guardando o pessoal aí entrando. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo, né, no Evangelho de Lucas. Nós estamos já há alguns dias aí, né, terceiro dia hoje já, trabalhando no Evangelho de Lucas. E hoje a gente vai dar sequência. Nós vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. Então, alguns versículos aí para a gente ler e meditar um pouquinho a respeito desses textos. Vamos lá? Vamos começar? Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26. Então, vou fazer a leitura do texto, depois a gente vai estudando um pouquinho a respeito do que ele diz, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a que chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na tua palavra, de aprendermos mais a respeito do Senhor, Deus. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento agora nesta noite, prepara o nosso coração para a tua palavra, quebranta o nosso coração, Pai, diante de ti. Tem misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, nossas falhas, todos os nossos erros, lava-nos com o teu sangue, purifica-nos. Em nome de Jesus, Pai.
É o que nós te pedimos nesta noite. Amém e amém. Amém, queridos. Cadeira aqui um pouquinho. Nós estamos nessa caminhada aqui no Evangelho de Lucas por alguns dias já, né? Terceiro dia hoje, tratando desse primeiro capítulo ainda, né? E depois, na última quarta-feira, né, depois a gente receber a notícia maravilhosa da gestação de Isabel, a mulher que era estéril já de idade avançada, como a gente leu hoje aqui. Agora nós estamos diante de outro anúncio, e com certeza o anúncio mais importante para a humanidade, né? A notícia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a notícia que toda a humanidade, toda a criação aguardava. Os céus, podemos dizer, estavam literalmente abertos nesses tempos, né? Porque naqueles tempos, diante de tanta manifestação maravilhosa de Deus, né? A humanidade estava ali prestes a ser coberta de esperança. As boas novas, o Evangelho, né, estava sendo não escrito, mas sendo realizado naquele momento. E Lucas nos relata que no 6º mês, como a gente leu aqui, da gestação de Isabel, o anjo Gabriel, o mesmo que avisou Zacarias, agora visita Maria. E assim como a Zacarias, ele traz um recado direto de Deus, né? Como a gente leu, ele foi enviado, no versículo 26, da parte de Deus. Mais uma vez nós temos os anjos aqui, vamos dizer assim, a serviço de Deus, né? E mais uma vez essa aparição sobrenatural como havia ocorrido com Zacarias. Eu fico imaginando que um povo que estava acostumado a ler essas histórias lindas e maravilhosas do Antigo Testamento, né? Vamos lembrar que o que nós tínhamos de escritura era o Antigo Testamento. Então você poderia ler e estudar aquelas histórias maravilhosas das manifestações tremendas de Deus no meio do seu povo, os milagres, os meios milagrosos e sobrenaturais pela forma dos quais Deus agiu no meio do povo, pelos quais Deus agiu no meio do povo. E agora, 400 anos depois desse silêncio total, nós temos a primeira manifestação com Zacarias, agora a segunda manifestação por meio de Maria com o anjo Gabriel, da mesma forma trazendo essa mensagem. E eles começam, esse povo, né, ali naquela região tão simples, podemos dizer assim, começam a presenciar a manifestação de Deus como nunca antes haviam presenciado. Então Lucas nos diz que o anjo é enviado a Nazaré, uma cidade da Galileia. E aqui a gente já tem uma informação bem relevante e importante, da qual a gente precisa gastar alguns minutinhos aqui. A região da Galileia, ela era circunvizinha, ela ficava próximo à região de Jerusalém. Para você ter uma ideia, um andarilho comum, uma pessoa que andava de um lado para o outro, né, que perseguia um viajante comum daquele tempo, ele iria de Nazaré a Jerusalém em 2 dias. Então não era uma distância, isso a pé, andando. Não é uma distância tão grande. E era uma região extremamente simples, muito ocupada também por gentios, por homens e mulheres e famílias que não eram judeus, vamos dizer assim. E por isso, de alguma forma, até era desprezada pelos judeus. A cidade de Nazaré, por exemplo, era muito pequena. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente a gente poderia até considerar como um vilarejo, uma cidade com poucas casas, com poucas famílias, muito pequena. Não é à toa que a gente vai ter lá em João capítulo 1, versículo 46, Natanael perguntando a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Porque era um lugar irrelevante, vamos dizer assim. As casas nessa cidade eram tão simples
E é bem provável que a casa que Jesus fora criado, nasceu não que ele nasceu em Belém, mas que ele fora criado depois, não passasse de um cubo caiado, como eles diziam na época, como um quadradinho, né, com um teto não tão alto, com poucas aberturas, ou seja, talvez o que você tivesse ali de abertura naquela casa fosse só a porta principal. Então comece a imaginar essa cena. Em algumas casas sequer tinha janela, você não tinha uma janela. A porta principal era a única abertura que se tinha para esse cubo caiado, vamos dizer assim. Em alguns casos, essa casa era até construída como uma extensão de uma caverna. Então você tinha uma caverna natural, perto de uma rocha, perto de uma pedra. Você escavava um pouco aquela pedra e puxava, fazia um puxadinho junto com aquilo, ou fazia somente uma porta, e ali você tinha a casa. E essa casa era dividida basicamente em dois cômodos. Um para a família e outro para os animais. Isso é muito interessante, porque eram poucos os animais, eram muitas pessoas, poucas posses. Então, às vezes você tinha uma vaquinha e guardava ela dentro, contigo na casinha. Não havia cama, o que eles faziam era estender um tapete no chão e se enrolavam com uma coberta de lã, ou pele de algum animal, ou até mesmo com a sua própria capa quando você não tinha uma coberta. E numa casa como esta, sem nenhuma grandeza, né, que o mundo contempla, a gente pode dizer assim, era uma casa como esta, que o anjo Gabriel entra para falar com essa jovem camponesa e muito simples chamada Maria. O J. C. Riley, ele diz que, ao comentar esse texto, ele diz que o primeiro advento do Messias, ou seja, a primeira vinda do Messias, seria um advento de humilhação. E essa humilhação deveria começar desde o tempo de sua concepção e nascimento. E ele até faz um alerta: tenhamos um cuidado de desprezar a pobreza nos outros e de nos envergonharmos dela se Deus a colocar sobre nós mesmos. O que ele está falando? A vinda de Jesus Cristo foi neste lugar simples, podemos até dizer pobre, numa família sem grandes posses, vivendo em uma casa que talvez a gente hoje considerasse como um barraco ou coisa do tipo, e numa situação, obviamente, do seu tempo, mas também curiosa, de que sequer se tinha, vamos dizer assim, uma cama para se deitar. E o Riley ainda vai dizer que o herdeiro de todas as coisas, que é Jesus Cristo, não apenas levou nossa natureza a ele, nossa natureza carnal, mas assumiu a forma mais humilhante em que poderia ter sido assumido. Por isso que ele diz que esse primeiro advento do nosso Messias é um advento de humilhação. É daquele que não se apegou a tudo que tinha, como Filho de Deus, assentado à direita do Pai no seu trono de glória, mas deixou tudo isso, não só para vir aqui e viver uma vida de rei ou príncipe na terra, mas para viver uma vida de simplicidade e humilhação nesta terra. Então não é só ter vindo, deixado todo o seu trono de glória, o céu e tudo mais, para viver entre os humanos, mas é para viver numa situação de simplicidade, de abnegação total. E após nos localizar, né, Lucas, nos localizar onde é que nós estamos, né, que lugar que nós estamos e que lugar que Jesus está vivendo, que lugar que Jesus vai viver e que Maria vive, a qual ele vai ser instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Lucas nos revela que Maria era uma virgem desposada com um homem, que era José. Isso significa então que ela era noiva de José. Diferentemente dos dias atuais, um noivado era praticamente uma extensão do casamento.
Eram como dias que antecediam o casamento, mas era como se você já estivesse casado, em algumas circunstâncias, com direitos, inclusive e deveres, que tanto o noivo e a noiva tinham que respeitar. E apesar de José ainda não ter recebido Maria como esposa, e quando nós usamos essa expressão receber, nós estamos falando aqui do fato dela ser virgem, né? Eles não terem tido nenhuma relação sexual, não terem concebido o casamento ainda, porque eram noivos ainda. Só para a gente entender o tamanho ou a complexidade do que vai acontecer, uma noiva culpada de adultério, por exemplo, era apedrejada como se fosse uma esposa que tivesse adulterado. Por outro lado, ela não podia ser rejeitada pelo noivo, exceto mediante carta de divórcio. Quer dizer que ela tinha direitos também. A relação dos dois era uma relação que ainda de noivado, para a gente ter uma noção da diferença de conceito de noivado que nós temos hoje com o conceito de noivado que nós estamos falando aqui de Maria. Se o noivo morresse, por exemplo, o cara morreu, ela era tida como viúva e tinha os seus direitos, era considerada viúva daquele, tinha os seus direitos preservados como se fosse a esposa dele, ainda que não tivesse concebido o seu casamento. E Lucas nos revela aqui no verso 28 que o anjo se aproxima de Maria, dessa mulher, dessa virgem desposada, e disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ainda que as escrituras, né, não nos direcionem em momento algum a devoção ou a adoração à Virgem Maria, não há como você não admitir que estamos diante de uma mulher especial. Como o próprio Riley vai dizer, ele diz o seguinte: a linguagem que o anjo Gabriel dirige a ela é notável. Ele a chama de altamente favorecida. Ele diz que a ela que o Senhor está com ela. Ele diz ainda: bendita és tu entre as mulheres. E de tudo isso que ele diz, não bastasse todas essas expressões, talvez uma que nos passe batido e que é maravilhoso é: o Senhor é contigo. Essa é uma verdade que é dita a Maria, mas que também nos enche o coração de alegria, porque nós podemos entender que na nossa caminhada cristã, não importa o lugar onde você está, não importa a humilde residência que você esteja morando, não importa a tua situação financeira, se a sua família é ou não uma família de posses ou uma família simples. Não importa o quão relevante você é na sociedade, o seu status na sociedade. Não importa os seus estudos, não importa, enfim, o lugar ou qualquer coisa. O que a palavra nos diz é que, independente disso tudo, se temos caminhado com Ele, se temos sido fiéis a Ele, se temos devotado a nossa vida e colocado a nossa vida diante de Deus, como Maria o fazia, ainda que simples, numa casa humilde, numa cidade humilde, num vilarejo humilde, de uma família humilde, o anjo olha para ela e diz: o Senhor é contigo. E assim é conosco. Independente do lugar e da situação, quando nós nos colocamos diante de Deus, entregamos a nossa vida a Ele e nos apresentamos a Ele, nos rendemos a Ele, reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, como nosso Deus soberano sobre as nossas vidas. Esta é uma verdade que caminha conosco, independente do lugar e da situação que nós estejamos passando. O Senhor é conosco. Ele é presente conosco.
Não há por que se envergonhar da situação que estamos passando. Não há por que se envergonhar de quem nós somos. É interessante que quando a gente segue o texto, o versículo seguinte, o 29, ele diz assim: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está entrando aqui onde eu estou, em Nazaré, na Galileia, nesse lugar que para alguns é até um ponto de zombaria, de desrespeito, quem mora aqui, um vilarejo sem importância alguma, da qual as pessoas brincam jocosamente ou falam jocosamente, pode vir alguma coisa boa de lá, pode vir alguma coisa boa daquelas famílias que ali estão, pode vir alguma coisa boa daquele povo que vive ali, pode vir alguma coisa boa das mulheres que ali habitam, pode dali, daquele lugar, daquelas pessoas, surgir algo. Eles eram conscientes disso, da forma que eram vistos, tratados. E quando o anjo chega diante de Maria e diz para ela: alegra-te, muito favorecida, aquilo perturba o coração dela. E a coloca a pensar: o que isso significa? Por que eu preciso me alegrar? Por que eu sou muito favorecida? Ou altamente favorecida? Você já parou para pensar que existem situações das nossas vidas em que estamos lidando com problemas e dificuldades e batalhas e às vezes a gente olha ao nosso redor e parece que as coisas não são e não fluem como deveriam, não temos aquilo que achamos que deveríamos ter, não possuímos ou não moramos na casa que deveríamos morar, não pertencemos à família que talvez gostaríamos de pertencer, né? Quem sabe eu queria ser filho da rainha Elizabeth II, viver naqueles castelos, mas não estou vivendo lá. Enfim, em que você olha ao seu redor e você olha para a sua vida e talvez você não consiga se alegrar. E talvez você não consiga se enxergar como alguém altamente favorecido por Deus. Uma mulher simples, morando em um vilarejo humilde, numa casa pequena e sem luxo. O que poderia significar uma saudação desta altamente favorecida? Às vezes nós colocamos os nossos corações em coisas e situações que possam destoar do nosso senso de favorecimento. Mas será que a gente já parou para refletir o quão bom e gracioso Deus tem sido conosco? O quanto Ele tem realizado e feito nas nossas vidas? O quão maravilhoso Ele foi conosco ao demonstrar o amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida para nos salvar. Não poupando o seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos ser tidos agora, por meio de adoção, como filhos e filhas amados. Talvez se o anjo aparecesse para nós hoje
e dissesse alegra-te, muito favorecido, a gente talvez começasse a retrucar ele dizendo alegre-se por quê? Em que tenho sido favorecido? Com os dias de hoje, com as pessoas tão questionadoras. Comece a listar aí, me dê pelo menos 3 coisas que eu possa me sentir favorecido. Mas veja a graça de Deus manifesta nas nossas vidas em cada oportunidade que Ele nos dá de levantarmos, por exemplo, com saúde em meio a uma pandemia como a que nós estamos vivendo. Às vezes a gente precisa parar e refletir um pouco mais, com o coração mais grato diante de Deus. No versículo seguinte, vamos avançar. No versículo seguinte, o versículo 30, ele diz: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas. É interessante porque ele usa a mesma expressão que ele usou em Zacarias, que a gente falou na quarta-feira passada. Como que de certa forma ele talvez tenha até percebido ali um pouco de temor na feição dela, ele dizendo, não temas porque achaste graça diante de Deus. E aí ele traz a promessa a ela, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha que promessa maravilhosa que nós recebemos agora por meio das Escrituras. Aquilo que ansiávamos enquanto humanidade desesperadamente. A vinda do Messias. Aquilo que vai surpreender Maria diante das coisas que vão acontecer com esse menino crescendo e realizando coisas que fogem do entendimento dela. É a notícia mais importante que o planeta já recebeu. Eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele terá, olha o que Lucas está nos trazendo em cima da palavra do anjo. Ele é o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, ou seja, ele vai seguir a descendência de Davi, a qual Deus prometeu a ele que o trono nunca sairia da sua descendência. Que Deus prometeu a Davi. E ele diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Aquela promessa que foi feita lá para Davi começa a se cumprir agora, porque ele diz que o reino de Jesus Cristo jamais terá fim. É um reino eterno que está se estabelecendo agora, que ele está anunciando esse reino, anunciando esse tempo, anunciando o tempo em que o reino de Cristo será estabelecido e nunca mais terá o fim. Não é como Davi, que viveu e morreu e passou a sua descendência para os seus filhos, e depois seus filhos foram morrendo, foram vivendo e morrendo e passaram para os netos, passaram para os netos, para os bisnetos, até que se finalizou. Não, Jesus agora retoma essa linhagem, estabelece o reino eterno, um reino que não terá fim. E no versículo 34 ele diz, então disse Maria ao anjo, olha que coisa interessante, porque ela acaba de receber essas informações maravilhosas. Você vai ter um filho. E não é qualquer filho que você vai ter.
É o Filho de Deus que vai restabelecer o trono de Davi para sempre. Então Maria escuta tudo isso, atenta, e aí pergunta a ele: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? É uma pergunta honesta. Você está falando que eu vou ficar grávida, vou ter um filho, e esse filho, enfim, vai realizar todas essas coisas maravilhosas que você está dizendo que vai realizar, mas como é que isso vai acontecer se eu não tive relação com José e com homem nenhum? Então o anjo responde a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A gente tem aqui um momento incrível em que o anjo revela como isso vai acontecer na vida dela e como ele coloca o Espírito Santo nesta história, agindo com o poder do Altíssimo de gerar um filho, de gerar uma criança no ventre daquela mulher, que diferente de qualquer outra criança que foi gerada naquele tempo, nos tempos de hoje, não trará sobre si o pecado de Adão, porque desde a queda de Adão e Eva, desde a queda da humanidade lá no jardim, todos nascem em pecado. Mas aqui nós temos uma quebra de paradigma. Nós temos uma gestação diferente, um agir de Deus, gerando um ente santo, um ser santo, que é Jesus Cristo, que será conhecido como Filho de Deus. Veja o trabalho, você consegue inclusive encontrar aqui e perceber o trabalho do Deus Trino, da Trindade agindo. O Espírito Santo agindo pelo poder do Altíssimo, do Pai, gerando o Filho. Os três atuando nesse momento mágico e maravilhoso, sobrenatural, no qual nós estamos diante da situação que vai trazer toda a esperança para a humanidade. É interessante no versículo 36 o que o anjo vai dizer. Porque eu imagino que a cabeça de Maria devia estar quase explodindo. Pensando, meu Deus, eu não tive relação com nenhum homem, como é que isso vai acontecer? E de repente o anjo começa a explicar que o Espírito Santo virá sobre ela, virá cobrir a vida dela e vai gerar isso no ventre dela. E eu imagino a cabeça dela já tentando querer entender como é que isso vai acontecer. E aí de repente o anjo pega e fala para ela: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. É como eles dissessem: olha, você talvez não esteja entendendo o que vai acontecer, mas é um milagre, é algo maravilhoso que Deus vai realizar na tua vida. E se você não está conseguindo pegar, presta atenção, sabe Isabel? Sabe a sua parente, que é estéril e que já é de idade? Então, ela, inclusive, já está grávida. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E as promessas de Deus envolviam o nascimento daquele que clama do deserto, João Batista, filho de Isabel. As promessas de Deus envolviam a vinda de um Redentor, a vinda de um Messias, a vinda daquele que iria nos libertar
de todo o jugo do pecado, que iria nos fazer filhos e filhas e nos enxertar em sua família. Existem coisas que fogem da nossa compreensão. Porque para o nosso Deus não há impossíveis. Às vezes nós temos essas perguntas comuns como Maria teve. Como isso vai acontecer? Como o Senhor vai me livrar disso? Como essa coisa vai, como isso vai ser realizado na minha vida? Como Deus vai mudar isso? Como essas coisas, enfim. São perguntas que vão surgindo, bombardeando a nossa mente. E que exigem de nós uma manifestação de fé. No versículo 38, Maria vai dizer, depois de ouvir isso, essa expressão tão forte do anjo, que para Deus, porque para Deus não haverá impossíveis. Como Isabel, que era estéril e já de idade avançada, e está agora há 6 meses assim, você também vai gerar um filho, mesmo não tendo relação com nenhum homem. E agora que Maria ouve isso, inclusive o testemunho sobre Isabel, ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. O último versículo desse encontro entre Maria e o anjo Gabriel. A gente vê agora Maria se entregando em definitivo ao propósito de Deus. As palavras dela são de um peso incrível. Aqui está a sua serva. Que aconteça comigo o que você falou, exatamente desse jeito. Se cumpra na minha vida. Serva aqui significa escrava e expressa essa humildade de Maria diante de Deus. Diante do pedido e das promessas de Deus para a vida dela. Se cumpra o que você está dizendo. Não são palavras inconsequentes. Maria havia passado por uma experiência agora profunda com Deus naquele momento. E a mudança de mente nela, que é imediata. Daquela que questiona como isso vai acontecer se eu nunca tive um homem. Agora, diante do que o anjo está dizendo, diante do que ele relata a respeito da sua parenta, ela simplesmente se entrega diante dele. E ela sabia o que isso poderia remeter. Vamos lembrar, nós dissemos aqui, ela era uma jovem desposada, prometida a José. Quebrar essa promessa, esse vínculo, poderia resultar, inclusive, como a gente falou aqui, na sua morte, como comentamos no início. Ela estava ciente disso quando respondeu ao anjo. Mas quando a gente passa a viver um relacionamento com Deus, não de ouvir falar de Deus, daquilo que os meus parentes contaram a respeito de Deus, mas uma experiência profunda como a que ela viveu, a gente não se importa muito com o que os outros vão dizer. Ainda que escandalize, constranja toda a sociedade, se for o caso. Todas as pessoas. Não há nada, absolutamente nada, que possa nos impedir de vivermos os sonhos que Deus determinou para nós. Como ela havia recebido a promessa. Há uma certeza para quem se entrega diante disso. Convicto disso, como Maria se entregou, convicta diante disso. Faça o que você falou. E a certeza é que se Deus disse, Ele irá cumprir, Ele irá cuidar de nós. Há uma convicção que independe do que os outros pensam. Há uma certeza de que Deus não vai me desamparar, me deixar. Naquele tempo era comum que os pais encontrassem a noiva para o filho, por exemplo.
Ainda que em alguns casos era possível também haver um consenso, né? A noiva e o noivo se conhecerem e desejarem se casar. Mas era mais comum que houvesse essa indicação, vamos dizer assim, paterna, né? E por mais que o texto não nos relate exatamente como isso ocorreu no relacionamento entre José e Maria, a gente sabe que José escolheu seguir com o casamento após a direção do próprio Deus. E aqui a gente já vê o cuidado de Deus diante da atitude de Maria de se colocar diante de Deus e cumprir o seu propósito. Lá em Mateus, no capítulo 19, 21, a gente tem esse relato. E o Senhor aparece em um sonho para José. E ele diz assim: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Mostra aqui como que era o laço. Eles eram noivos, ela é tua mulher. Porque José estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer a respeito de Maria, como ela, o que poderia acontecer com ela. Ele não estava nem preocupado com a reputação dele, a preocupação era com a reputação dela e o que poderia ocorrer com ela. Como a gente sabe, ela poderia até ser apedrejada se alguém levantasse uma suspeita. O objetivo dele era um só: evitar que ela fosse envergonhada e, quem sabe, até morta. Veja que quando nós decidimos viver os sonhos e os projetos de Deus das nossas vidas, ainda que possam parecer sonhos malucos como este, que a princípio a gente às vezes nem entende muito bem, né? A própria Maria dizendo: como é que isso vai acontecer? E às vezes a gente, diante daquilo que Deus vem trazendo aos nossos corações, a gente começa a se questionar: como é que isso pode acontecer, meu Deus? Mas quando os projetos partem e a promessa vem dele, as promessas dele nas nossas vidas, ele cuida de todos os detalhes. Convence quem precisa ser convencido. Toca quem precisa ser tocado. Fala com quem precisa entender. Deus não nos lança e abandona a nossa própria sorte. Desde que Maria aceitou essa incrível missão de gerar o Filho de Deus, o Senhor nunca abandonou. Ela foi livre das mãos de Herodes. O Senhor os levou e os trouxe do Egito em segurança. O menino cresceu, cumpriu os planos do Pai, conforme a promessa havia sido feita. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. O seu reinado não terá fim. Assim como o anjo disse a Maria, e ela se entregou diante dessa promessa, Deus cumpriu aquilo que havia relatado a ela. E talvez a mensagem ou a lição que fica para nós é que, diante das promessas que Deus tem para as nossas vidas, diante dos sonhos que Deus tem para as nossas vidas, a nós cabe, quem sabe, a humilde resposta diante de Deus: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faça comigo conforme o Senhor tem dito. Entregue a tua vida diante do Senhor. Viva os sonhos que Deus tem e as promessas que Deus tem. E Ele cuidará de todos os detalhes necessários. Assim como Ele fez com Maria, Ele segue fazendo. E talvez a promessa que a gente tenha que tomar é a que o anjo disse a ele: o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Ele é o nosso braço forte. Ele nos prometeu. Ele não é homem para mentir ou voltar atrás. Ele nos prometeu que nós nunca mais estaríamos sós.
hora de confiar nele. É hora de agir como Maria agiu. E dizer, faça conforme a tua vontade, conforme o Senhor tem dito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra maravilhosa que nos revela a grandeza do seu agir em nosso meio e revela a grandeza do seu evangelho, a grandeza do seu ato, do seu plano, do seu projeto de redenção nas nossas vidas. Nós recebemos essa notícia, lendo esse evangelho, do advento de Jesus Cristo, como uma resposta da qual nós precisávamos enquanto humanidade. Como a salvação que nos é entregue por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, pela fidelidade do teu amor, pela fidelidade da tua palavra, pela fidelidade das tuas promessas que se cumprem. Te louvamos pela vida de homens e mulheres tementes a Deus, como Maria foi e que é exemplo, como tantos outros, Pai, que temos lido aqui, como Isabel, como João Batista, como Zacarias, homens e mulheres simples, mas que se renderam e confiaram por completo em Ti. Ensina-nos a confiar no Senhor. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira. Quarta-feira que vem a gente volta. Vamos avançar aí. Vamos para o versículo 39 em diante. Caminhar um pouquinho mais em Lucas capítulo 1. E fiquem com a gente. Se você perdeu a primeira, a segunda mensagem, nós estamos na terceira. Agora, você pode ir lá na nossa página no YouTube. Tem uma playlist lá com todas as mensagens dentro desse estudo. E outros estudos também, com playlists lá montadas também, que ajuda, facilita bastante para você poder ir assistindo. Tá bom? Quarta-feira que vem a gente volta às 8 horas. E domingo agora, lembrando, 10 horas também a gente tem o nosso estudo bíblico no Catecismo Nova Cidade. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite. Aproveitem a família de vocês, durmam bem. Tenham uma semana abençoada. Tchau, tchau.